Eu achei fantástico essa história e as palavras dele e as citações. Tá de parabéns o nosso irmão que disse pouco, mas disse demais desse assunto tão importante. Agora, irmãos, dando continuação, vamos para o último ponto, né, do livro, que é a página 541. O Espírito Santo dá sinais mais fracos ou mais fortes ou mais fracos da presença e bênção de Deus, segundo nossa resposta a Ele. Eu achei muito feliz esse ponto aqui que o autor trabalha, porque nem sempre, amados, nós teremos uma visão perfeita do que Deus tem para nós. E quando a gente pensa, né, o Espírito Santo dá poder, o Espírito Santo, ele é aquele que nos ajuda com relação ao nosso serviço, ele é aquele que nos purifica, ele é aquele que nos unifica. E agora ele dá sinais mais fracos ou mais fortes da presença e bênção de Deus, segundo nossa resposta a ele. E aqui eu gostaria de ler essa porção com os irmãos, e eu gostaria que, de fato, isso ficasse para vocês mais como uma lição de casa. Por quê? Lembrem-se de alguns momentos na vida de vocês. Olha que interessante, amados. Os melhores momentos da nossa vida sempre foram momentos na presença do Espírito Santo. Muitas vezes usamos do nosso raciocínio e de uma sabedoria humana para darmos respostas a nós mesmos e a Deus e ao reino. Só que no fundo, nós sentimos que o Espírito Santo não está conosco naquelas horas. Vou tentar traduzir. Lembra que o texto de Tiago que a gente acabou de ler é um texto que diz que a sabedoria humana, que muitas vezes ela é regada do quê? De cobiça, que ela é regada de inveja, que ela é regada de uma certa desvirtude, mas ela é transvestida de sabedoria humana, porque ela traz nela inveja amarga e ambição egoísta, e traz nela esse senso de auto se gloriar, mas na realidade ela não é espiritual, antes é diabólica e traz muitos males. Por que eu estou falando isso? Guarda isso. Os melhores momentos da nossa vida se dão quando nós estamos sendo sinalizados pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo dá sinais. Muitas vezes nós estamos fazendo algo e ali vem pessoas, até entes queridos nossos, falam, não, para com isso, você não está ganhando nada com isso. Ó, para de evangelizar aquela família, você está criando muitas vezes barreiras com aquelas pessoas. Ou se não, para de fazer essa obra, deixa de ser bobo, você não está ganhando dinheiro com aquilo lá. Na realidade, no fundo da nossa alma, nós sabemos que Deus quer a gente ali. Mas quando a gente argumenta e arrazoa com as pessoas ao nosso redor, a gente acaba dando razão, porque a gente fala, não, é verdade, né? Por que eu estou ganhando? Olha lá a carne, olha a mente humana. Por que eu estou falando isso? Aí começamos então a dar ouvidos àquelas expressões, àquelas falas, quem sabe àqueles pseudo-amigos, e aqui eu faço as palavras do meu amigo da congregação Nevada, as minhas palavras, estão roubando a nossa comunhão. Estão roubando a nossa comunhão com Deus, com o Espírito Santo, porque tudo que o Espírito Santo gerará em nós sempre será algo que nos levará a uma intimidade maior, a um desfrutar maior, a uma graça maior. E aqui, esse, esse último ponto, ele é contundente para que vocês façam uma lição de casa na vida, no ministério, porque, irmão, não importa muitas vezes o que pensamos, o que importa é o sinal do Espírito Santo. É mais forte? Siga. Se é mais forte, siga.
Pastor, mas as pessoas ao meu redor não estão compreendendo. É claro que elas não estão. De repente, não é o dom delas. Ou, de repente, elas não estão seguindo a sabedoria de Deus, e sim a sabedoria dos homens. Então, siga esse toque com muita maturidade. Porque o Espírito Santo dá sinais mais forte ou mais fraco da presença dele. Muitas vezes o irmão quer fazer algo e você começa a fazer algo e de repente você sente que tem alguma coisa errada. O Espírito Santo não está feliz por você estar naquele lugar. O que Deus está sinalizando para você? Filho, pare. Filho, pare. É isso que ele está sinalizando. Mas, pastor, é uma obra de evangelização. Mas, pastor, as almas têm pressa. Eu sei. Mas o Espírito Santo está te impelindo para lá. Os sinais dele estão sendo mais fortes na sua vida? Não, para. Quem disse que é isso que ele está querendo? E aqui entra a questão dos dons. É por isso que a gente já vai trabalhar sobre os dons. Estão entendendo, irmãos? Estou me fazendo compreendido? Vamos pegar um exemplo aqui, o louvor. É normal que uma pessoa, quando ela se converte, que ela se encante com louvor. Pelo menos por dois motivos. Primeiro é porque o louvor é a parte da igreja, o ministério da igreja que mais adora a Deus. Então, a pessoa que é nova convertida, ela quer adorar. E também é a parte que tem mais visibilidade. Metade do culto, muitas vezes mais da metade do culto, tem a ver com a música. Então, a pessoa nova convertida, ela quer cantar. Mas, de repente, essa pessoa ela começa aí, faz aula de música, escolhe um instrumento, mas ela sente que Deus, aquilo que o Espírito Santo de Deus antes derramava sobre ela, lá na igreja cantando, agora já não é tão intenso. Agora já está ficando meio enfadonho, meio pesado. E não é enfadonho por causa das técnicas, por causa da prática, do exercício, da monotonia. Não, não. Ela sente que os sinais de Deus estão sendo mais fracos na vida dela. O que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que parar. Ou ainda não chegou o tempo dela fazer parte do ministério de louvor, ou Deus não a quer lá. Deus não a quer essa alma lá. Simples assim. Essa mesma pessoa vai ir para o ministério infantil. De repente, irmãos, o ministério infantil, ele sente sinais fortes do Espírito Santo. Ele começa a participar como voluntário. Durante a semana, ele se prepara para a próxima aula. É um derramar do Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa. O que o Espírito Santo está sinalizando? Ele está dando sinais mais fortes de áreas que ele quer que aquela pessoa trabalhe. Isso é em tudo, não só no ministério, mas na prática, no tato, no casamento, nos negócios. Guardem isso, o Espírito Santo sempre dará sinais mais fortes ou mais fracos da presença de Deus e das bênçãos de Deus, segundo uma resposta dele a nós e uma resposta nossa a ele. Porque é nessa interação que Deus vai sendo glorificado. Lembram do texto de João? Ele é o conselheiro, ele é o consolador. Pois é, ele nunca te guiará para algo ruim, ele sempre te guiará para algo bom. E aqui, irmãos, por isso que o nosso eu tem que estar bem crucificado, porque senão a gente acaba não ouvindo a voz do Espírito Santo. Compreenderam? Compreenderam? Perfeito? Joia. Felipe, leia para nós bem rapidinho essa parte, é uma parte pequena, mas eu gostaria de lê-la todinha. Muitos exemplos no Antigo e no Novo Testamento indicam que o Espírito Santo irá conceder ou retirar bênção, dependendo de estar satisfeito ou não com a situação que vê. É digno de nota que Jesus era completamente sem pecado e o Espírito Santo pousou sobre ele, João 1,32, não sendo dado ao Filho por medida, João 3,34. No Antigo Testamento, o Espírito Santo veio poderosamente sobre Sansão várias vezes,
Juízes 13, 25, 14, 6, 19, 15, 14. Mas por fim o abandonou quando ele persistiu no pecado. Juízes 16, 20. De modo semelhante, quando Saul persistiu na desobediência, o Espírito Santo se retirou dele. 1 Samuel 16, 14. E quando o povo de Israel se rebelou e entristeceu o Espírito Santo, este se voltou contra os israelitas. Isaías 63, 10. Também no Novo Testamento, o Espírito Santo pode ser entristecido e deixar de trazer bênçãos para determinadas situações. Estevão repreendeu os líderes judeus dizendo: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Atos 7:51. Paulo adverte os cristãos efésios: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. E exorta a igreja de Tessalônica: não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:19, a conferir a metáfora da moça que se demora para abrir a porta e desse modo desaponta o amado em CT, eu não lembro o que é, pastor. Cantares. Cantares, perdão. 5:3-6. Num estado de espírito semelhante, Paulo adverte seriamente os cristãos a não contaminar seu corpo juntando-o a uma prostituta, porque o Espírito Santo vive dentro desse corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Mais sério ainda que entristecer e apagar o Espírito Santo é a desobediência mais profunda, mais empedernida a ele, que traz severo julgamento. Ananias caiu morto quando Pedro o repreendeu, porque encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Atos 5:3. De modo semelhante, quando Pedro disse a Safira, esposa de Ananias: porque entraste em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor, ela imediatamente caiu morta. O livro de Hebreus adverte aqueles que correm o risco de cair, de que merece severa punição o homem, que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Hebreus 10:29. Para uma pessoa como essa, resta apenas certa expectação horrível de juízo. Hebreus 10:27. Finalmente, resta mais um nível de ofensa contra o Espírito Santo. Essa espécie de ofensa é ainda mais séria que entristecê-lo ou agir contra ele em desobediência empedernida, que atrai disciplina ao julgamento. É possível uma pessoa ofender o Espírito Santo de tal maneira que sua obra de convencimento não seja mais aplicada novamente na vida dela. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Mateus 12, 31, 32, conferir Marcos 3, 29 e Lucas 12, 10. Essas declarações são feitas num contexto em que os fariseus, de maneira deliberada e maldosa, atribuíram a Satanás a poderosa obra do Espírito Santo, evidente no ministério de Jesus. Uma vez que o Espírito Santo manifestava de maneira tão clara a presença de Deus, aqueles que falavam contra ele de modo deliberado e maldoso e atribuíam sua atividade ao poder de Satanás eram culpados, Jesus disse, de pecado eterno. Marcos 3:29. Todas essas passagens indicam que devemos tomar muito cuidado para não entristecer ou ofender o Espírito Santo. Ele não irá se opor a nós contra a nossa vontade. Veja 1 Coríntios 14:32. Mas se resistirmos e nos opusermos a ele e o apagarmos, então seu poder nos será retirado e ele removerá de nossa vida grande parte da bênção de Deus. Por outro lado, na vida dos cristãos cuja conduta é agradável a Deus, o Espírito Santo estará presente para trazer grandes bênçãos. O Espírito Santo foi derramado em plenitude no Pentecostes. Veja Atos 2, 17 e 18.
e agora habita dentro dos verdadeiros crentes, fazendo deles templos do Deus vivo. 1 Coríntios 3,16, 6,19 ao 20. Podemos conhecer comunhão íntima e parceria com o Espírito Santo em nossa vida. 2 Coríntios 3,14 e Filipenses 2,1. Ele nos confia dons. 1 Coríntios 12,11. Verdade. 2 Timóteo 1,14. Ministérios. Atos 20 e 28. De fato, tão plena e abundante será a sua presença que Jesus pode prometer que ele fluiria do nosso mais profundo interior como rios de água viva. João 7, 38 ao 39. Pedro promete que sua presença permanece especialmente sobre aqueles que sofrem por causa de Cristo. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 4, 14. Então, uma pausinha até aí, filho. Bom, até aí, Gil, tudo bem? A leitura é tranquila? Alguma dúvida? Tudo ok, pastor. Nenhuma dúvida, né, meu irmão? Tudo ok. Tá? Felipe também? Nenhuma dúvida, né, filho? Não, pastor. Tá bom. Então, maravilha. Então, continuem para nós, por gentileza, filho. O restante da leitura, por favor. Portanto, é importante que todo o nosso ministério seja feito no Espírito Santo, isto é, que conscientemente habitemos na atmosfera digna de Deus, criada pelo Espírito Santo. A atmosfera de poder, amor, alegria, verdade, santidade, justiça e paz. Mas maior ainda que essas características da atmosfera criada pelo Espírito Santo é a consciência da presença do próprio Espírito Santo. Estar no Espírito Santo é estar realmente no ambiente da presença manifesta de Deus. E por isso que no Novo Testamento as pessoas podem andar no conforto do Espírito Santo. Atos 9:31. E é possível estar em espírito, tal como João no dia do Senhor. Apocalipse 1:10, conferir 4:2. É surpreendente ver quantas atividades específicas o Novo Testamento diz serem feitas no Espírito Santo. É possível exultar no Espírito Santo. Lucas 10:21. Resolver ou decidir algo no Espírito Santo. Atos 19:21. Ter a própria consciência testemunhando no Espírito Santo. Romanos 9:1. Ter acesso a Deus no Espírito Santo. Efésios 2:18. Orar no Espírito Santo. Efésios 6:18. Judas 20. E amar no Espírito Santo. Colossenses 1:8. Sob a perspectiva desses textos, podemos perguntar a nós mesmos: em quantas dessas atividades a cada dia estamos conscientes da presença e bênçãos do Espírito Santo? Dá uma pausa aqui, filhote. O autor aqui, nosso irmão, quando ele fala que estar no Espírito Santo é estar realmente no ambiente da presença manifesta de Deus. Eu quero, não tem como tratar desse tema sem ir para o lado prático. É impossível tratar desse tema sem ir para o lado prático. E essas palavras dele aqui me fez lembrar as palavras, tanto que ele cita, né, até o apóstolo João, em espírito, tal como João no dia do Senhor. Essa vida, dependendo do Espírito Santo, vocês viram que durante essas leituras que fizemos desse livro e dos demais, não tem como dizer que o Espírito Santo é apenas uma força. Ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele tem ofícios, ele tem desejos, ele tem sentimentos. Mas o que eu queria agora abordar com vocês é o seguinte. Há um livro que é o livro do Billy Graham, chamado Plenitude do Espírito Santo. Nesse livro, nosso querido pastor Billy Graham prega uma mensagem e ele trabalha muito essa questão do Espírito Santo na nossa vida. E ele usa muito aquela palavra paulina: não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Texto de Efésios. E ele diz o seguinte: ser cheio do Espírito Santo não é opção. Hoje eu estou. Esses dias eu estou. Eu agora estou numa fase ruim. O pastor Billy Graham, ele afirma o seguinte:
ser cheio do Espírito Santo, segundo a perspectiva bíblica, é mandamento. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção. Ah, essa semana foi difícil para você, né, filho? Você foi demitido, teve um acidente. Ah, você está tendo conflitos mentais por causa das coisas que tem vivido. Não é opção. No momento que a gente tem esse distanciamento do Espírito Santo e não nutrimos o nosso espírito, buscando ele, nos enchendo dele, nós já começamos a entrar, segundo Billy Graham, e foi maravilhoso essa leitura para a minha vida, porque eu entendi para mim a primeira vez que eu não ser cheio do Espírito Santo já era um pecado. Qual é o pecado? O pecado de omissão. Porque o texto sagrado diz, enchei-vos do Espírito Santo. Ele não me diz, olha, Raimundo, se o rebanho estiver de acordo, se a sua vida estiver perfeita, se tudo estiver caminhando bem, seja cheio. O texto não diz isso. O texto diz, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, ou na maioria das versões traz um imperativo, enchei-vos. Então, essas palavras aqui do Gruden, que diz, né, nós devemos estar no Espírito, exultar no Espírito, resolver ou decidir algo no Espírito, ter a própria consciência testemunhando no Espírito, ter acesso a Deus no Espírito, orar no Espírito, amar no Espírito. Tudo é fruto do quê? De viver cheio do Espírito. Isso é muito forte, mas isso é muito forte. E por que eu estou falando tudo isso e estou gastando esse tempo agora aqui? No nosso livro que temos feito o trabalho extra, eu quero ler já uma porção dele que também é maravilhosa, que serve para nós como um alento da grandiosa obra do Espírito Santo em nós. Porque, irmãos, muitas vezes aqui, deixa eu dizer para vocês, sem medo de errar, não tenham medo de seguir os toques do Espírito Santo. Não tenham medo, porque ele sempre vai dar sinais mais fortes ou mais fracos. Se realmente o Espírito Santo está dando um sinal, e você sente que é algo da parte de Deus, é ratificado pela Bíblia, e aquilo, a cada dia que passa, você recebe mais vida, você recebe mais capacitação para o trabalho, ele te purifica mais, o seu nível de consagração aumenta, o seu nível de amor no corpo aumenta, a sua unidade, sua comunhão com Deus e com a igreja. Pode seguir livremente, pode fazer, porque é ele que está te conduzindo. E aqui faz lembrar aquela palavra que Jesus disse a Nicodemos, que o vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. E essa palavra, irmãos, ela é muito forte. Por que ela é muito forte? Porque, irmão, qual é o seu chamado? Qual é a sua vocação? Aquele que realmente entende a verdadeira obra de Deus, ele é como uma folha levada pelo vento. Que vento? O vento da doutrina de homens? O vento dos enganos? Não, é pelo vento de Deus. O vento do Espírito. É necessário que vocês nasçam de novo, disse Jesus a Nicodemos. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. Siga o vento. Não o vento das doutrinas errantes e falhas, mas por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Porque isso vai ter a ver com o seu dom, com o que Deus espera de você para cada período. Talvez muitos irmãos não tenham a clareza do dom. Não tem problema. Deixa o Espírito Santo dar sinais mais fortes sobre você. Ele está falando que é para você estudar, estude. Pastor, o que eu vou ser? Não se preocupe com o que você vai ser. Você sendo guiado por esses sinais mais fortes de Deus, no tempo de Deus ele vai abrir as portas necessárias para você. E você vai entender a sua vocação. Por quê? Porque ele dá sinais.
mais fortes ou mais fracos. Mas, ao mesmo tempo, quando você sentir que para você o Espírito Santo não está naquilo, não condene o outro. Porque muitas vezes a vocação do outro é lá, mas a sua não é. E aí é onde a gente vai entendendo as respostas de Deus na nossa vida. Mas jamais se esqueçam as palavras e a máxima de Billy Graham. Não ser cheio do Espírito Santo já é um pecado de comissão. Por isso, esses dias atrás eu conversava com um obreiro, e ele dizia assim: pastor, para mim, esse tempo atrás foi muito difícil, minha cabeça ficou muito agitada e tal. Eu entendi, compreendi, e no meio desse diálogo eu orientei esse obreiro, aconselhei esse obreiro, mas o que ele estava me dizendo era o seguinte: pastor, eu me enclausurei um pouco. E aí eu digo, não tenha dúvida, quando nós estamos sem estar cheios do Espírito Santo, a gente vai se enclausurar. A gente vai enterrar o nosso dom, a gente vai perder a comunhão com o corpo de Cristo, a gente vai perder a nossa intimidade com Deus. E somente nós sabemos de tudo isso. Por quê? Porque deixamos de nutrir essa atividade tão linda que é a atividade dele dando sinais a nós. E isso é importante a gente discernir muito bem. Tudo bem até aí? Continua lendo e lê os últimos parágrafos, filho, por favor. É surpreendente ver quantas atividades específicas o Novo Testamento diz serem feitas no Espírito Santo. As que eu já li, né? Já leu. Já. Também é possível ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18, conferir Lucas 1,15, 41, 67, 4,1, Atos 2,4, 4,8, 6,3, 5, 7,55, 9,17, 11,24, 13,9. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da presença imediata do próprio Deus. Isso, portanto, resultará em sentir o que Deus sente, desejar o que Deus deseja, fazer o que Deus quer, falar no poder de Deus, orar e ministrar na força que Deus concede e conhecer com o conhecimento que o próprio Deus dá. Nos períodos em que concede e conhecer com nos períodos em que a igreja experimenta avivamento, o Espírito Santo produz esses resultados na vida das pessoas de modo especialmente poderoso. Portanto, na vida cristã é importante depender do Espírito Santo, reconhecendo que qualquer obra mais expressiva é feita não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Paulo é enfático ao dizer aos Gálatas que o Espírito Santo foi recebido pela fé no início da vida cristã deles. Gálatas 3:2. E continuaria a operar de acordo com sua fé na vida posterior à conversão. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vós aperfeiçoando na carne? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pelas obras ou pela pregação da fé? Gálatas 3, 3 e 5. Por essa razão devemos andar segundo a direção do Espírito Santo. Romanos 8, 12 ao 16, Gálatas 5, do 16 ao 26. E concentrar nossa mente nas coisas do Espírito. Romanos 8, do 4 ao 6. Todo o nosso ministério, qualquer que seja a forma que ele assuma, deve ser desenvolvido no poder do Espírito Santo. Maravilhosas essas palavras. Maravilhosa. E eu acredito em tudo isso que ele disse. No nosso livro de Teologia Sistemática, Introdução à Teologia Sistemática do Maillard J. Erickson, tem uma parte, porque aqui ele vai tratar também da obra do Espírito Santo, e aqui tem umas partes que eu gostaria de somente pontuar com vocês, porque ele vai falar aqui do Espírito Santo. Então, se você tem esse livro aí, tá fácil com você, a gente não vai gastar muito tempo nele, temos várias leituras dele, é o capítulo número 29, é a obra do Espírito Santo. Aí ele vem explicando a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, aí ele depois fala a obra do Espírito Santo na vida dos cristãos,
Na página 356, ele diz assim: somos iniciados na vida cristã pela atuação do Espírito em nossa conversão e regeneração. E aí eu acrescentei uma nota debaixo dessa frase dele. E somente continuamos exercitando o ministério pela atuação e capacitação do Espírito Santo. Ou seja, tudo começa com o Espírito Santo, tudo continua com o Espírito Santo e tudo só termina tendo êxito se for na força e na obra do Espírito Santo. É o que eu acredito. E aqui ele vem falar também na página 358 dos dons, os dons do Espírito Santo. A gente já vai entrar na questão dos dons. Ele usa os textos de Romanos, de Coríntios, de Efésios, de Pedro. E aí depois ele fala também dos milagres de Deus para hoje, etc. e tal. E na página 363, ele faz uma citação e eu quero poder ler com vocês essa citação, que essa citação é maravilhosa. Sabe aquelas frases lapidar? Que viram lápide, que viram máximas. Olha que frase. Olha que frase. 363 do Erickson. Tá assim, ele está em destaque. É uma frase que está em destaque, né? Que eu li anteriormente também estava. Diz assim, prestem bastante atenção. Ser cheio do Espírito Santo não é tanto uma questão de obter mais do Espírito, mas de ele possuir uma fatia maior da nossa vida. Aleluia! Olha que frase! A gente tem muito problema disso, porque a gente quer ser cheio do Espírito Santo, aí a gente começa a ter práticas para se encher dele. Ser cheio do Espírito Santo não tem a ver apenas com a minha busca a ele, a pessoa divina dele. Isso é importante, isso a gente deve fazer. Mas tem muito mais a ver com o que ele tem de nós. Olha que fantástico. Em outras palavras, ser cheio do Espírito Santo tem a ver o seguinte: quanto ele tem do Raimundo, não quanto o Raimundo acha que tem o dele. É isso que importa. Porque, irmãos, a gente se confunde muito. Muitas vezes nós temos, vamos falar que quem cresceu dentro da igreja aprendeu a ver o jeito crentez de viver, o jeito evangeliquez de viver. Então nós temos os códigos sagrados sobre nós, as práticas sagradas, carregamos o livro sagrado, damos o glória a Deus sagrado. Tudo isso é o jeito crentez. Então, muitas vezes, quando a gente está entre pessoas consagradas, a gente, de fato, veste a camisa ali do consagrado. Mas lá dentro a gente sabe que as coisas estão desajustadas. Fazemos a obra na carne, fazemos a obra do nosso jeito, com a sabedoria humana, não com a sabedoria de Deus. Não nos importamos com egoísmo, com inveja. Se está rasgando todo mundo, o problema é de todo mundo, porque todo mundo é carnal. E, de repente, a gente acha que tem o Espírito Santo. Mas dentro da nossa alma há um vazio. E o fruto que a gente deixa não é um fruto que a gente se gaba. Porque quando a gente põe a cabeça no travesseiro, a gente vê que tem alguma coisa desajustada. E aí tem a ver com essa máxima que o Erickson deixa. Ser cheio do Espírito Santo não é tanto uma questão de obter mais dele. Porque o que eu estou obtendo dele, eu posso estar me enganando. Mas de ele possuir uma fatia maior da minha vida. Qual é a fatia que ele domina sobre o meu viver? Quanto ele ganha comigo? O que obras ele faz por mim, por meu intermédio? E essa é uma máxima que eu queria deixar aqui com vocês. Quanto o Espírito Santo domina de mim? Quando ele me pede algo, eu entrego de prontidão ou eu luto com ele? Quando ele me sinaliza algo, eu me rendo aos pés dele ou eu fico arrazoando, argumentando e lutando muitas vezes contra ele? Ser cheio do Espírito Santo tem a ver não com o que eu tenho dele, mas o quanto ele tem de mim.
Glória a Deus. Fantástico, não, irmãos? Fantástico. Queria deixar essa compreensão. E agora eu quero ir para o nosso livro dos Fundamentos da Nossa Fé. O livro é uma delícia. Esse livro é os quindins. Sabe o quindim da mamãe? Sabe aquele doce, o quindim? Esses livros são quindins, irmão. Na minha opinião, tá, irmãos? Esses livros do Erickson, Bancroft, do Hobbes, um outro que eu tenho aqui de teologia sistemática, que eu até passei para o Felipe ler. Esses livros acabam sendo, para mim, mais gostosos do que o Gruden. É que a obra do Gruden está mais completa. Para a didática, ele facilita. Então, é por isso que a gente usa. Tem slides, tem provas. Ele é mais completo no que se diz respeito à nossa, eu diria, maneira de dar aula e de vocês compreenderem e de estudarem. Mas esses outros são quindins. Aqui é um quindim, isso daqui é isso daqui é um doce de leite, daqueles melhor que existe. Aí a gente engorda para Deus, a boa gordura. Eu queria ler aqui na página do nosso livro, Os Fundamentos da Nossa Fé, a página 79. Se você achar aí, tá com a apostila? Tá com a apostila? Felipe, tá com o livro? Página 79. Vou pegar aqui. Pega aí. Eu peguei aqui para vocês o outro livro que, para mim, é uma sobremesa das mais magníficas. Teologia Sistemática, esboço, é só o esboço de Teologia Sistemática do A.B. Langston. Esse para mim é um dos meus prediletos. Pastor, que doce é esse daqui? Irmão, sei lá, é uma mistura de um monte de doce gostoso de final de ano, sabe? É isso aí. Então, olha, eu quero ler aqui na página 79, porque a gente está concluindo aqui, do Gruden, a obra do Espírito Santo. E eu queria ler aqui uma coisa fantástica que vai dar muita luz, muita clareza para vocês. O nosso irmão Hobbes, Herschel H. Hobbes, ele fala assim na página 79. Acharam? Sim. Sim. Nessa altura, convém anotarmos... Achou? Ok. Nessa altura, convém anotarmos o fruto do Espírito. Percebam, não é os frutos. Nunca confunda, tá, irmãos? Lá em Gálatas, quando o apóstolo Paulo recebe essa revelação de Deus, ele não fala os frutos. Ele fala o fruto. É uma coisa. Continuando. O fruto do Espírito Santo, operando na vida do cristão. O Espírito Santo produz este fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aqui ele faz uma citação, um grande homem de Deus não toma os créditos de uma grande obra, ele faz citação. E essa citação ele aprendeu com J. Clay Turner, página 100 a 101, comparando a 3 cachos de fruto. Olha que interessante. Imagine um grande cacho de uva, dividido em 3 porções. O fruto do Espírito é isso. É um fruto. Imagine, é como uma grande mexerica, que nessa grande mexerica tem 1/3 dela tem uma característica, outro terço tem outra característica, mas vamos pensar como o cacho de uva facilita. Aqui ele diz, citando o Clay Turner, ele fala que há 3 cachos de fruto. O primeiro é o cacho do fruto da vida interior. Irmão, tem tudo a ver. Pode ver. Quando a nossa vida interior está em harmonia com o Espírito Santo e a gente está vivendo aquela doçura da comunhão com Ele e ao mesmo tempo estamos sendo plenos dele, estamos fazendo como
O Erickson disse, não sou eu apenas que tenho a ele, mas o quanto ele me possui, naturalmente, o fruto acontecerá na nossa vida e ela começa de ordem interior para depois ser de ordem exterior. Fantástico. Primeiro é o cacho de frutos da vida interior: amor, alegria e paz. O amor da qual aqui se fala não é amor, sentimento ou paixão, e sim o princípio governador da vida, ou seja, o amor altruísta. A alegria é mais do que prazer exterior ou diversão, e sim uma condição íntima que não depende de circunstâncias ou de ambiente. E a paz de Deus que vai além da nossa compreensão. É essa calma interior que nos possibilita a vencer as marés da adversidade e que nos dá a certeza de que pertencemos a Deus e de que a Ele servimos. Olha que fantástico. Amor, alegria e paz. Percebe, irmão? Quando as coisas estão te roubando a paz, olha o ladrão aí da comunhão do Espírito. Está entendendo? Geralmente, quando eu vejo que tem uma ovelha aflita com questões, sejam elas quais forem, que eu vejo que ela está perdendo a paz dela, eu falo, filho, filha, para, está roubando a tua paz. Porque essa paz interior, na hora que ela foi roubada, naturalmente você já está perdendo o quê? Essa comunhão plena com o Espírito. Vamos ilustrar com as frases do Erickson? Não é o quanto eu tenho dele, mas o quanto ele tem de mim. Se ele está tendo tudo de mim, naturalmente eu terei amor, eu terei alegria e eu terei paz. Se realmente ele está dominando em mim, a paz continuará sendo um fator determinante em mim. No momento que eu já estou agitado, angustiado e perturbado, ele já está perdendo essa parte em mim. Compreendem? Compreendem? O segundo cacho de frutos é o da vida exterior. Longanimidade, benignidade e bondade. Longanimidade ou paciência é a faculdade de suportarmos o maltrato sem revide ou vingança, de nos mantermos calmos no trato com pessoas irritadas ou irritadiças, de manter o nosso espírito bem calmo em face de abusos ou calúnias, ou seja, ser longânimo. Ô, irmão, quanta gente está sendo sem longanimidade? E são crentes e pastores em questões políticas e ideológicas. Eu pergunto, está cheio do Espírito? Claro que não está. E está incitando o povo em tudo isso? É isso que eu digo. Pessoas assim não têm que ser ouvidas. Por quê? Porque está roubando algo de Deus em nós. Pastor, mas são pastores, não importa. Eles estão roubando algo de Deus que habita dentro de vocês e nós muitas vezes consentimos e nos deixamos ser roubados. Aí eu digo aquela palavra lá de Tiago, é a sabedoria humana e não é a sabedoria divina. É uma sabedoria humana onde tem fé egoísta, ambição carnal, onde é humano e diabólico. Fuge disso, irmão, pelo amor de Deus. Porque se essa paciência, eu não reajo com temperança. Estou dizendo aqui, irmão, que a gente vai ser apático. Mas eu estou dizendo o seguinte, essas coisas não devem afetar nosso coração, não devem afetar nossa harmonia. Porque o fruto do Espírito trabalha nesse lado exterior, ou seja, aonde a gente reage pacificamente. Continuando. Sendo esta... Onde está? Benignidade é o lado ativo da longanimidade. Sendo esta passiva, ou seja, a longanimidade é passiva, não retribuindo mal com mal, a benignidade se empenha ativamente de ajudar os outros e até mesmo aqueles que nos ofendem. Olha, se a longanimidade, irmãos, opa, saiu aqui, voltou? Se a longanimidade, se ser longânimo
né? É o lado passivo. Eu sou maltratado, eu suporto e eu não ataco com a mesma moeda. O lado da benignidade é o lado ativo. Eu não vou pagar mal por mal. E aqui entra o nosso presidente, irmão, que devia ter posturas mais coerentes, sábia, como um diplomata, e não incitar a nação nessa questão, de polemizar, de ir para a briga. Nota, ele está abrindo um buraco sobre nós. Para quê? Para ter uma guerra civil. Isso está errado. As pessoas estão ou são favoráveis ou são contra. Você não pode nem ter uma opinião hoje em dia, por exemplo, que não concorde. Não, se não concordou, você já é anti. Onde está o lado longânimo das pessoas, que é a paciência, e onde está a benignidade, que é o lado bondoso? Eu pago com bondade. Percebam, irmãos, isso é muito cruel. A gente tem que tomar cuidado. E a crítica aqui fica para tudo, irmãos, na igreja. A pessoa não tem paciência com o herético. Não tem paciência. Irmão, está errado. Vem cá. Vocês já viram e com certeza já foram... Quantas vezes um pastor sofre porque tem irmãos carnais ou irmãos que se acham na razão que não são longânimos, já ataca. E o pastor, ele tem que pensar, porque se ele responde, vira um palco de guerra. E tá certo mesmo, pastor, ter essa postura ativa. Não vou responder. Vou esperar Deus solucionar. E quando essa pessoa cai em si, glória a Deus. E quando ela não cai? E é por isso que muitas vezes, mesmo no ministério, a gente tem que ter esse lado da benignidade. Ou seja, agora, aquela pessoa que me ofendeu, eu vou tratá-la bem. Por que eu vou tratar? Porque eu não vou pagar mal por mal. Perceba, irmãos, isso é muito sério. É um cacho que tem que nos acompanhar a vida toda. A pessoa que não sabe viver assim não serve para servir. E muito menos não serve para fazer ministério. A gente tem que ter tratos cortês, amável. Precisamos ter essa cordialidade, essa ternura. Isso está na vida de todos os seres humanos, mas principalmente deve aflorar muito na vida do cristão. E o último aqui, ele fala a bondade. A bondade diz respeito mais à pureza de vida e ao serviço altruísta. Ou seja, ser uma pessoa que tem a consciência tranquila, ser uma pessoa bondosa, não ver as coisas com cinismo, com ironia. Esquece disso, irmão. Esquece disso. Paulo tinha uma santa ironia contra os inimigos, mas ele não era um irônico desenfreado. Paulo era alguém que vivia em benignidade, longanimidade e bondade o tempo todo. Ele era alguém perspicaz que sabia, muitas vezes, responder à altura de uma fala, mas ele doou a sua vida em amor, viveu a sua vida em paz, viveu a sua vida sendo um pacificador. Então, isso é muito importante para a gente. Ao passo que a benignidade presta serviço ou ajuda quando se apresenta a oportunidade para tal, a bondade busca tal oportunidade, a bondade provoca oportunidade. E o terceiro cacho de fruto é do fruto de vida pessoal, ou seja, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ou seja, temperança. Tá bom, irmãos? Essa descrição dele aqui é magnífico. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade significa lealdade a Deus e aos homens. Venho pregando sobre a aliança. A aliança, quando ela é quebrada, já está dentro dessa questão da fidelidade. Qual é a diferença da lealdade e da fidelidade? São duas irmãs, mas tem diferença. E ambas têm a ver com a aliança. Mansidão não é fraqueza, e sim a fortaleza do ego interior, ou seja, a mansidão é mesmo que demonstremos uma quietude, sabemos da grandeza daquilo que cremos e do que fazemos. Temperança é o controle de si, ou seja, é um domínio próprio, é ser temperado. O que é comer uma comida destemperada? Uma pessoa que não tem domínio próprio, ele é destemperado. A gente precisa ser temperado, ou seja, em situações da vida. E isso tem a ver com o fruto do Espírito Santo. Somente estando no Espírito Santo é que o homem pode dominar os apetites e paixões de sua natureza carnal. Então, eu queria
que vocês refletissem com isso, porque aqui os nossos irmãos dizem ser cheio do Espírito Santo não é tanto uma questão de obter mais do Espírito, mas dele possuir uma fatia maior da nossa vida. Qual é a fatia que ele tem possuído da nossa vida? E agora, irmãos, eu quero ir para o outro livro, que é o Bancroft. Quero ler com vocês algumas frases dele que são magníficas, da parte também do Espírito Santo de Deus. Na página 178, ele vai falar algumas coisas assim maravilhosas. Eu quero ler aqui a página 178 logo do início. Ele começa com o título Pós-Pentecostal. Eu gosto, né? Existem aquelas classificações teológicas, né, que falam sobre as dispensações ou dispensação. Eu acho muito interessante, eu gosto, mas eu prefiro chamar ministérios. Ministério do Espírito Santo, ou, no caso, manifestações do Espírito Santo. Não somente dispensação, mas em teologia esse termo eu não vejo como algo muito errado. Vamos lá. Aqui diz assim: este período em que se estende do dia de Pentecoste até os nossos dias pode legitimamente ser chamado de dispensação do Espírito. Não está errado esse termo. Eu acredito que é um termo bom, mas eu gosto e prefiro chamar ministério do Espírito Santo. Assim como no Antigo Testamento Deus aparecia aos homens e durante a vida terrena de Cristo habitou entre os homens, semelhantemente, após o dia de Pentecoste, por meio do Espírito Santo, Deus veio habitar nos homens. Ele vem para permanecer. Eu gostei muito dessa frase. Assim como no Antigo Testamento Deus aparecia aos homens, e durante a vida terrena de Cristo habitou entre os homens, semelhantemente, após o dia de Pentecoste, por meio do Espírito Santo, Deus veio para habitar nos homens. Olha que fantástico. E aqui há uma frase magnífica de Rehan. Diz assim: em um sentido muito real, o Espírito Santo está encarnado na igreja. Assim como Cristo estava encarnado no corpo de Jesus de Nazaré, naturalmente que isso não pode ser levado a um ponto extremo. Há, aliás, um ponto de nítida diferença. No caso de Jesus, havia divindade unida a uma humanidade não caída. Mas a união do Espírito Santo com a igreja é a presença de Deus na humanidade caída. Fantástico. Fantástico. Assim como o Deus Filho precisou encarnar no corpo de Jesus, homem, e habitou entre nós, o Espírito Santo, ele, segundo O'Hare, ele encarna na igreja. Só que a grande diferença é que essa igreja é falha e o corpo de Jesus não é. Magnífico. Por isso precisamos do Espírito Santo. Sem ele a gente não é nada. Compreenderam? Tudo bem? Alguma dúvida até aí? E agora, na página 180 do mesmo livro, do Bancroft, ele vai falar um pouquinho também sobre o Espírito Santo. Eu quero ler uma frase aqui. Cristo, o porta-voz de Deus, supramente autorizado, derrama no depósito de verdade do Novo Testamento as promessas pessoais, muitas vezes repetidas, referindo-se ao Espírito Santo, o que demonstra, além de qualquer dúvida, que ele reconhecia a natureza pessoal do Espírito Santo. Olha que frase linda. Sabe o que eu amo nesse livro, irmãos? O que eu amo nesse livro? Esse livro ele tem algumas ideias de alguns autores, e na hora que o nosso querido irmão Bancroft começa a sustentar essas ideias, ele enche de tantos textos bíblicos sustentando aquele postulado que é magnífico. Só que essas frases também desses teólogos que ele cita e frases dele são frases maravilhosas. Muito mais do que muitas páginas que a gente lê em muitos outros livros.
Isso me faz lembrar de Spurgeon, citando os puritanos. Spurgeon dizia que os puritanos, eles em uma linha, diziam muito mais verdade do que muitos outros livros dos seus dias. Muitas vezes, quando a gente lê um livro de um puritano, em uma frase você recebe tanta informação, é uma frase tão iluminada, tão profunda, tão linda, que o nosso coração fica realmente muito feliz e satisfeito. Vou ler outra frase aqui na página 183, que diz assim: o Espírito Santo veio aos discípulos e a nós para ser aquilo que Jesus Cristo foi para aqueles durante os dias do seu contato pessoal com eles. Assim como Jesus foi para a Igreja Apostólica e os discípulos, o Espírito Santo é para a Igreja em todas as gerações. Fantástico. E a última citação aqui do autor, que eu quero deixar, está na página 191, quando ele começa falando sobre a obra do Espírito Santo. Mas lá na página 197 até a página 200, ele vai falar o seguinte, que é o Espírito Santo quem nos equipa para o trabalho. E aí ele usa essa terminologia. Ele ilumina, ele instrui, ele capacita, ele produz fruto das graças cristãs, ele possibilita todas as formas de comunhão com Deus, por meio da oração, por meio da adoração e do louvor, por meio do agradecimento, e ele vivifica o corpo do crente. Então, eu gostei dessas citações dele, porque ele nos enche, ele nos fortalece, ele é tudo isso que nós conhecemos e por isso estamos aqui. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Então vamos agora, o que vocês preferem? Vamos continuar mais meia hora e a gente termina? Podemos? Pode ser, pastor. Por mim, Tudo ok. bem? Por mim também tá ok. Então vou parar essa gravação e vou começar outra e aí a gente já termina